Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Eu quero dar boa noite, bom dia, boa tarde aos que vão estar acompanhando em algum momento, vão estar em algum momento junto conosco, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje à noite, mas depois eu vou deixar esse vídeo para quem vai assistir em outro horário. Há um assunto muito, muito importante que eu quero tratar com vocês hoje à noite. E como eu disse, eu vou deixar depois esse vídeo para que você possa assistir em outro horário, né? Boa noite, Elaine. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, né? Eu hoje quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Mas antes de falar sobre o reino de Deus, eu quero fazer uma oração. Porque o Senhor Jesus disse em João 15, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, nós somos ramos da videira, né? Se nós não estivermos recebendo a seiva do Senhor, nós não podemos fazer nada. Vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento, que nós possamos ter palavra viva. Eu quero palavra viva para a minha vida e tenho certeza que você que vai se deter, que vai parar, que vai assistir, eu pretendo que não seja um vídeo muito longo, né? Mas eu também acredito que você também não quer ficar por ficar aqui. Você quer algo consistente para a sua vida também, assim como eu quero. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esse momento, por esse tempo que nós podemos estar juntos através da internet. Nós te louvamos também por esse dispositivo, por esse meio, Senhor. E desde já pedimos que o Senhor nos conceda espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, nem a mais, mas também nem a menos, Senhor, na justa medida do que nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento em Ti. Nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo, e por isso nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, e está registrado em Mateus 24, a respeito de algumas coisas, porque o Senhor falando com eles, eles mostrando as construções do templo, né? O Senhor disse para eles que não ficaria pedra sobre pedra. Ele disse, ó, não vai, vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, os discípulos no Monte das Oliveiras se aproximaram dele e perguntaram, fizeram 3 perguntas a ele. Perguntaram, dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E o Senhor Jesus começou com uma série de instruções, todo o capítulo 24 trata dessas instruções, mas eu quero me deter em um versículo. No versículo 14, ele diz assim, aliás, vamos do 13, 13, para a gente poder, 12, para a gente poder entender o contexto, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, a primeira coisa que nós precisamos trazer presente para nós é que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, né, que este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo. O evangelho, ele tem muitas expressões,
o evangelho da cura, o evangelho da salvação, o evangelho da libertação, da cura, enfim, né? Mas o Senhor fala especificamente que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo por testemunho, em testemunho a todas as gentes. Ele está dizendo que ninguém vai ficar de fora de saber que o reino pertence a Deus, que o governo é de Cristo. Este evangelho do reino será pregado como testemunho. Se as pessoas vão aceitar ou não vão aceitar, é outra coisa. Mas o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. E então virá o fim. Em testemunho. Então virá o fim. Outra coisa que nós precisamos saber por que eu estou falando? Deixa eu explicar alguma coisa a você. Na semana passada nós falamos assim, superficialmente, sobre a atividade dos anjos, né? Sobre os anjos. E o mundo espiritual, ele é mais real, mais verdadeiro do que o mundo físico. O mundo espiritual, ele tem diferentes aspectos nele, no mundo espiritual, que nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer, ou precisamos, pelo menos, saber que existe e começar a orar, a buscar, a estudar, a pedir que manifeste na nossa vida. Tá? Um outro exemplo, que tem sido, em muitos lugares, deixado de lado, é o poder que há no sangue de Cristo. Mas Apocalipse 12:11 fala que eles o venceram pelo sangue de Cristo e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram a sua vida até a morte. Então, são assuntos, vamos dizer assim, entre aspas, assuntos, são verdades do mundo espiritual que nós fazemos bem em orar sobre elas, em pesquisar, em buscar, querer saber e conhecer aquilo que a palavra de Deus nos instrui. O Senhor Jesus falou claramente, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O reino fala de governo. Outra coisa muito importante que nós precisamos considerar é que o Senhor Jesus Cristo falou que o reino de Deus não vem com visível aparência. Lucas, sabe, eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas se quebrando, querendo tornar o reino de Deus visível agora. Mas na agenda de Deus não é assim. Há toda uma sequência de eventos, né, que serão cumpridos. Por quê? Porque Deus falou, eles vão se cumprir. Não há o que questionar. Então, ele fala que o reino de Deus, os fariseus perguntaram a ele, versículo 20, Lucas 17:20 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Né? Então, tem uma sequência aqui, que eu não vou entrar nela hoje, mas onde eu quero me deter aqui, que a resposta do Senhor aos fariseus foi que o reino de Deus não vem com visível aparência, ou aparência exterior. A questão é que nos últimos dias, e são os dias em que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus Cristo falou que o primeiro sinal dos últimos dias é o engano. E hoje existem teologias, existe uma teologia que fala sobre domínio, querendo cortar etapas, né? Não seguindo todo o roteiro estabelecido por Deus e que está descrito claramente na sua palavra. Para aqueles que estudam, você encontra, que pretendem que haja
o governo de Deus seja estabelecido agora na Terra. Mas antes que o governo de Deus seja estabelecido na Terra de forma visível, Deus tem algumas coisas para fazer na Terra. Com os seus filhos, com aqueles que ainda serão salvos, com os incrédulos, com os ímpios. Então, há uma sequência toda que será cumprida. Então, o que nós precisamos guardar para estes dias? Agora, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por essa geração. Daí ele fala dos dias de Noé, ele fala dos dias de Ló, né? E depois, então, o reino será manifesto com visível aparência. Agora ele não se manifesta com visível aparência, mas ele está entre nós. Por quê? Porque Jesus Cristo é o governo. Ele é o governo. Sobre os seus ombros está o governo. Sobre os ombros do Messias está o governo. Então, o reino já está entre nós. O reino já está entre nós. O que nós precisamos, sim, é entender os princípios do reino, primeiro com o nosso espírito, por revelação pelo Espírito Santo, pela palavra, e depois buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse buscar, ele vai depender da fome que cada um tenha de Deus. Há pessoas que não querem nem saber, há pessoas que invocam o nome de Jesus, de Jesus, mas Jesus não é o Senhor da vida deles. Nem é aquele que está sobre o altar da vida deles. Esse assunto de altares também é algo que nós podemos um dia conversar a respeito. Há altares que precisam ser purificados, mas isso é assunto para outro dia. Aí, em Romanos, no capítulo 14, nós vamos entender, por revelação, que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, nós vamos entender uma definição do reino de Deus, o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17, diz assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tá? O reino de Deus é justiça e paz e alegria, e ele está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Há uma diferença, o reino de Deus estar entre vós e o reino de Deus estar dentro de vós. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso hoje ainda. Né? Então, o reino de Deus está entre vós, o Senhor Jesus estava entre eles. E depois ele disse aos discípulos, vocês vão querer ver um dos dias do Filho do Homem, mas vai ser só lá no final, de forma visível. Por quê? Porque agora, no tempo em que ele estava lá, entre os discípulos em Jerusalém, agora o reino de Deus está entre vós, o governo dele, ele como governo, entre vós, entre vós. O reino de Deus está entre vós. Ainda hoje, o reino de Deus está entre nós. Por quê? Por que o reino de Deus está entre nós? Porque há aqueles entre nós, creio que eles existem, como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o que existe aí? Aí existe um governo. Quando Paulo disse isso, ele disse, tem um reino aqui dentro de mim, tem um governo aqui dentro, que me dirige, que me lidera, que me ensina,
porque serão todos ensinados pelo Senhor, que me revela a palavra, que me revela o sentido do Antigo Testamento, que é sombra das coisas que viriam. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, vamos entender um pouquinho. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, porque quando o governo, o reino é estabelecido, onde o governo é estabelecido, o governo é um governo justo, é o governo de Deus. Então, é o Senhor dentro do ser humano, rendido a Ele, ensinando as veredas da justiça por amor do nome dEle. Então, o Espírito Santo nos guia, nos ensina as veredas da justiça por amor dEle. Por quê? Porque nós somos, os seus filhos, somos lâmpadas que Ele quer acender e colocar num lugar alto para que ilumine o ambiente. Ele quer que nós sejamos como cidades iluminadas em meio às trevas. Então, o governo dele vai produzir dentro daqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, justiça, paz e alegria. Tem muito para falar aqui. Muito, muito. Pensa o Espírito Santo, um homem, uma mulher, enfim, alguém, lê Romanos 12, e diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E alguém decide: eu vou fazer isso de verdade. Eu vou apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o meu culto racional. Muito bem, eu faço isso com inteireza de coração, com intenção, né? E o Senhor, então, recebe a minha oferta. Recebe a oferta daquele que faz assim. E esse corpo assim oferecido se torna um templo. Por quê? Porque o Senhor começa, então, a habitar mais consistentemente, se eu posso dizer assim, nesse corpo, que é um templo dele, é um templo do Espírito Santo. E ele se move no templo. O Senhor se move no templo. E ele é rei de justiça. É o rei justo. Todos os movimentos dele são justiça. Todos os movimentos dele dentro dos seus templos na terra são movimentos de justiça. Os movimentos dele são movimentos de justiça. Os movimentos humanos são da carne. Os movimentos humanos podem ser controlados por Satanás, então eles são movimentos até muitas vezes malignos, mas os movimentos do rei, que recebeu um corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, fez desse corpo um templo, porque está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Esse rei, governando, podendo governar, ele começa a se mover ali dentro, e ele se movendo, ele se move em justiça. Justiça. Tá? Justiça, segundo a palavra de Deus, não é o que muita gente pensa, vingança. Não, justiça, segundo Deus, é o fio do prumo. Amém? Ele se move, então, desta forma. Mas há outra coisa mais que aparece quando o dono do templo se move. Aparece paz. Porque ele é o príncipe da paz. Então, quando ele habita dentro de um templo humano, ele não deixa a paz dele em outro lugar, ele vem com a sua paz. E ele se move em paz. Dentro desse corpo assim oferecido. Esse corpo assim oferecido se torna, então, esse vaso, como diz a palavra, um vaso de barro que contém um tesouro incalculável, que é a presença dele, mas não com visível aparência. Outra coisa que acontece quando o rei se move no templo é a alegria. É alegria. Porque tem muitas pessoas que não sabem, mas o nosso Deus é alegre. Nosso Deus é alegre. Ele é a fonte da alegria.
A alegria dele é a nossa força. Então, quando ele está num templo, e esse templo, falando aqui sobre o corpo, e ele pode se mover, ele tem liberdade para ensinar, para corrigir, para orientar, para consolar. Ele é buscado para revelação, ele é buscado para entendimento espiritual, ele é buscado para direção. Ele se move. Ele se move dentro desse templo, não esquecendo que o templo, o tabernáculo do deserto uma figura, tem um altar. Ele, dentro desse templo, no altar, ele fala. Então, vamos deixar para um outro dia. O poder do sangue, a relação entre o sangue e o altar e a fala. E por quê? Porque eu posso ter o Senhor habitando dentro e não falando. Movendo, fazendo movimentos, sendo atendido às vezes não sendo atendido. Mas à medida em que nós vamos ver daqui a pouquinho, à medida que nós vamos nos adentrando nesta maravilhosa verdade, nós podemos ir tendo essa intimidade, essa comunhão e perceber os movimentos espirituais. Aí você começa a discernir o mundo espiritual, não somente os movimentos do rei, do governante, que é o Yeshua HaMashiach, que é o rei justo. Eu sou um sacerdote da nossa confissão, o autor e consumador da nossa fé, mas também outros aspectos do mundo espiritual. E ainda, em 1 Coríntios, capítulo 4, nós temos mais uma revelação a respeito do reino. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a respeito aos Coríntios, e ele está falando, vocês estão se vangloriando, né? Vocês estão se vangloriando, mas eu vou tratar com vocês. 1 Coríntios, capítulo 4, eu acho que é 2 Coríntios, deixa eu ver, 2 Coríntios 4. Jesus, 4, não, é 1 Coríntios 4, e eu anotei, porque isso aqui sempre chamou minha atenção, e eu disse, Senhor, isso aqui, 1 Coríntios 4, do 18 para entender o contexto. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Sempre lembrando que ele era o líder da igreja de Corinto. Né? Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, nós podemos fechar esse entendimento dizendo que o reino de Deus, que não vem com visível aparência, não é agora que ele vai ser implantado na terra, em toda a terra, não é agora. Agora ele está dentro, é dentro. O reino de Deus é justiça, paz, alegria e poder. Poder. Por quê? Porque Deus é governo. O reino de Deus é governo de Deus. É senhorio de Cristo. Cristo mandando. Filipenses 2, versículos 7, 8, 9 até 11, a palavra nos ensina que o Senhor, sendo achado em forma humana, ele humilhou-se até a morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Aqui só um parênteses. É interessante que muitas vezes as pessoas
Eu fiz isso muitas vezes, estou falando de mim, lá atrás. As pessoas querem que as forças malignas, vamos dizer assim, se dobrem ao senhorio de Cristo, mas as próprias pessoas não sequer dobram os joelhos ao Senhor. Entende? Então, assim, eu vou falar claro aqui. Como é que eu posso dizer a um demônio, te dobra ao nome de Jesus, se eu não me dobro o joelho, que é o físico, é a primeira manifestação de que eu me submeto, porque não é só o joelho que tem que dobrar, o que tem que dobrar é o ser todo, o ser inteiro tem que dobrar, a alma tem que se dobrar, o ser, o nosso ser tem que se render, se dobrar ao senhorio de Cristo, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é o governante, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, é Ele que governa. Né? João, capítulo 3, eu quero mostrar algo para você e já vou terminar. Esse vídeo não vai ficar muito longo, não. João 3 diz assim, Nicodemo chegou para o Senhor Jesus, né? E disse para ele, versículo 3:2, João 3:2, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele olhou, ele observou, ele analisou, ele viu os sinais e disse, só pode ser de Deus. Sobre sinais também é outra coisa que se precisa falar nesse tempo. Tá? Versículo 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Presta atenção. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí vem toda aquela situação. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só até aqui. Nós temos, né, nesses versículos, o Senhor Jesus usou dois verbos. Ele usou, no versículo 3, o verbo ver o reino, e no versículo 5 ele usou o verbo entrar no reino. Ver o reino é uma coisa, entrar no reino é outra coisa. Então, a gente vinha falando até aqui sobre quem entrega o corpo para ser um templo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas que precisa render tudo ao senhorio de Cristo, precisa, efetivamente, nós precisamos querer que Cristo governe cada aspecto da nossa vida, que Ele se mova em nós de tal maneira que seja o governo dele e não o nosso governo, e pior ainda, o governo de Satanás, né? Que seja o governo dele, ele movendo dentro de nós e nos conduzindo. Mas ele diz aqui, a primeira coisa necessária é nascer de novo. Nascer de novo. Quem não nasceu de novo não consegue ver o reino. Ver o reino de Deus. O que isso significa? Ver o reino de Deus significa, pelo menos, saber distinguir esse movimento de Deus, ver que Ele está no comando, ver que Ele está operando, ver que Ele está agindo. Só os que nasceram de novo conseguem isto. Por isso que é tão importante a nossa intercessão por aqueles que não nasceram de novo. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios 6, depois de toda a armadura, orem por todos, orem pelos santos, orem por todos, orem, interceda para que os mortos espirituais ressuscitem, que eles venham a nascer, que eles realmente, a luz do Evangelho de Cristo brilhe para eles, que o véu sobre o entendimento deles, colocado pelo Deus desse século, seja rasgado, para que eles vejam a luz do Evangelho de Cristo e se rendam ao senhorio de Cristo. Então, eles vão poder ver o reino. Ver. Versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasceu de novo, você pode falar 500 anos.
Imagina. Você pode falar sobre o reino de Deus, falar sobre o governo. Olha, isso está acontecendo, Deus está no comando, Deus está no controle. Não vão ver, não vão conseguir ver, não vão perceber, não vão se dar conta. Por quê? Porque o reino agora não é com visível aparência. Não adianta dizer, olha o reino, olha o reino acontecendo. Entende? Então, podem até ouvir informações sobre o reino de Deus, mas vai passar por cima da cabeça e vai embora. Eles não vão conseguir captar a essencialidade, a maravilha, a verdade eterna do governo de Deus, do reino de Deus. Deus tem tudo. Nosso Deus, Yahweh, tem tudo, tudo, tudo sob controle. Tudo está nas suas mãos. Tudo está nas suas mãos. Então, quem nasce de novo pode ver o reino. Mas aqui na frente da minha casa tem um edifício. Eu vejo o edifício. Uma coisa é ver o edifício e outra coisa é entrar nele. E aqui é o ponto que eu quero deixar para que você comece a orar a respeito. E como eu quero orar também por mim. O Senhor disse lá no versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Tá? O Espírito como água. A água, o Espírito, ele, uma das figurações, vamos dizer assim, do Espírito, uma das maneiras de expressão é como um rio. Mas a palavra também é como água. Então, para entrar no reino, para entrar, não para ver, para entrar no reino, eu preciso nascer no Espírito e na palavra. Eu preciso ser regenerada pela palavra por revelação que me transforma, não pela letra, pelo rema. A palavra que é rema me transforma. Ela vem a mim, eu leio um versículo e esse versículo se torna vida em mim. Ele se tornou rema, palavra viva. Palavra que veio para produzir uma transformação, uma mudança, um alinhamento dentro daquilo que essa palavra fala. Então, veja bem, uma coisa é você ver o reino. Você pode ver. Pode ser alguém que é convertido, mas que viu expressões do reino, vê a justiça, vê a misericórdia, vê a bondade, vê uma manifestação do poder de Deus, vê através de resposta de oração, você vai lendo, você vê o reino. Eu vejo o reino. Agora, para entrar no reino, eu preciso ser educada pelo Espírito Santo, e não é na letra, é no rema. Como que isso acontece? O que eu posso te dizer? Que o reino, a palavra, ela se torna vida em nós, quando, por exemplo, você lê um versículo que você nunca tinha entendido. Aí você entende. Aí o Espírito Santo começa a trazer esse versículo à memória, você começa a orar sobre ele, e em um determinado dia, numa determinada circunstância, você se encontra numa situação e o Espírito Santo te lembra aquele versículo e você vive aquele versículo. Vive. Essa palavra, que era uma letra, se tornou rema, se tornou uma palavra viva que produziu fruto, te transformou. Porque a palavra de Deus nos ensina que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. A palavra de Deus nos ensina que é Ele que escreve na nossa mente e no nosso coração os seus ensinamentos, seus mandamentos, seus juízos. Então, o Evangelho do Reino, que Jesus é o Rei, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado, aleluia. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Ninguém vai poder dizer eu não sabia, ou ficar de fora. Ele agora não vem com visível aparência, porque ele está entre nós.
e nós devemos buscar e ter fome para que ele esteja dentro de nós. Não entre nós só, dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós. O reino tem um rei. O rei, onde ele é bem-vindo, onde ele tem liberdade, ele se move. Ele se move com justiça, ele se move com paz, ele se move com alegria, ele se move com poder. E esse reino de Deus, esse é o governo, é o governo do Messias. Aquele sobre cujos ombros, em cima dos ombros dele está o governo. E ele, porque ao nome dele, todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E até conversando com um grupo hoje de tarde, né, lembrei uma frase que eu também ouvi: o joelho que não se dobrar agora por bem vai se dobrar por força, em algum momento. Pode ser no último dia, mas vai se dobrar. Né? E, concluindo, então, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero mais do que ver o reino. Eu quero entrar no reino. Nascer da palavra e do Espírito. Não tome a palavra como um número de versículos que você sabe de cor. Tome a palavra como aqueles versículos que se tornaram vida, você é a expressão daqueles versículos. Você se tornou a expressão daqueles versículos, e não por força, e nem por violência, e nem por boa vontade, e nem por esforço próprio, mas pela operação do Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E fiel é aquele que prometeu. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós os que cremos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nosso Pai os abençoe, conceda vitórias, que o Senhor Jesus Cristo possa se mover livremente por meio do seu Espírito Santo dentro de cada um de nós, regulando-nos, ensinando-nos, corrigindo-nos, aconselhando-nos, fortalecendo-nos, libertando-nos, purificando-nos pela sua palavra. Que ele tenha liberdade, que o Espírito Santo possa ter plena liberdade dentro de nós para estabelecer efetivamente o senhorio de Cristo, de Yeshua HaMashiach, nas nossas vidas. Uma boa noite e o Senhor vos abençoe a todos. Shalom.